Bem-vindo. É comum a gente dizer aqui no Brasil que se existe um órgão que funciona, esse órgão é a Receita Federal. Agora, essa história está muito estranha, com vazamento de dados, e a investigação só é capaz de apontar efetivamente o que aconteceu, não é, Davila? Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Tiago Beais, boa noite aos meus colegas e boa noite à nossa querida audiência. Tiago, este caso é preocupante por 3 motivos. Primeiro, a violação de dados secretos, vazamentos de informação sobre informações sigilosas e pessoais de cidadãos brasileiros. Não importam se são membros do Supremo ou membros de qualquer outro poder. É inacreditável que uma instituição que tem que zelar pelas nossas informações acabam vazando dados pessoais. Portanto, é preciso sim, como você bem colocou, averiguar, investigar, punir os responsáveis pelos dados e assegurar os mecanismos para garantir o sigilo de dados, principalmente da Receita Federal sobre cidadãos brasileiros. Se isso vira moda, você imagina o uso político e até mesmo de extorsão, de vazamento de dados em troca de algum tipo de favor ou algum tipo de investigação ou algum tipo de perseguição. Então, nós precisamos continuar confiando na Receita Federal do Brasil, confiando no sigilo dos dados e temos de apurar toda vez que dados são vazados. O segundo problema é a atitude do Supremo Tribunal Federal. É inacreditável que no Estado Democrático de Direito nós temos o inquérito da fake news aberto por tempo indeterminado. Isso não existe no Estado Democrático de Direito. No Estado Democrático de Direito, inquéritos são abertos com tempo determinado para apurar um único ponto. Não existe um inquérito que está aberto desde 2019. Aliás, até antes começou a história do inquérito de fake news. E nunca termina. E aí este inquérito é uma espécie de barriga de aluguel para inserir qualquer coisa, qualquer outro assunto que não tem nada a ver com aquele primeiro inquérito da fake news, inclusive contra a revista Cruzoé. Não tem nada a ver. E isto é o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo no momento. Está, de novo, surfando dentro desse inquérito que nunca termina para apurar este caso. E o terceiro é a questão da imparcialidade da justiça. O ministro é relator de um caso dentro desse processo da fake news, na qual a sua mulher é uma das vítimas. Então, onde é que está a imparcialidade, a impessoalidade? Portanto, tudo isso mostra a degradação do Estado Democrático de Direito no Brasil. As regras hoje são interpretadas de maneira pessoal, de maneira que foge ao espírito da Constituição brasileira e de um modo que aterroriza o cidadão brasileiro, para ver como ele está exposto a vazamentos, a investigações intermináveis e toda vez é acionada qualquer mecanismo para proteger o corporativismo do Supremo Tribunal Federal. Henrique Kriegner aqui com a gente também. Kriegner, bem-vindo, boa noite. E é interessante que isso acontece a reboque de todas as investigações em relação ao Banco Master. Não há qualquer citação em relação a isso, mas de qualquer forma existe essa suspeita de vazamento de informações que os ministros já estão falando que o objetivo seria produzir provas artificiais contra eles. Bem-vindo. Obrigado, Tiago. Boa noite a você, aos colegas de bancada e toda a nossa audiência aqui no Pingos nos Is. Olha, realmente é bastante preocupante, mas por 2 outros motivos que complementam um pouco aquilo que o Dávila acabou de trazer, que eu concordo 100%. Justamente é a questão do uso político, né, desses dados obtidos de forma ilegal. Isso não pode acontecer. A prática do doxing, a questão de chantagem ou mesmo levantamento de informações para construir ilações que vão gerar um certo julgamento ou por parte da sociedade ou por parte da justiça mesmo. E nós temos visto cada vez mais o nosso judiciário se pautar em ilações e não necessariamente nos fatos concretos daquilo que ocorreu e para que então emitam as suas sentenças, né? Isso aí a gente já entende que virou uma tradição
na verdade, uma tendência, né? Nem tradição ainda, mas uma tendência dentro do judiciário. Mas me preocupa também a suspeita de que mesmo a denúncia de que dados tenham sido vazados seja também um instrumento de coação daqueles que conseguiram informação do relacionamento entre familiares dos ministros do Supremo Tribunal Federal e aqueles investigados, especialmente aí no caso do Banco Master. Eu não estou aqui fazendo nenhuma afirmação, porém, é uma suspeita de que, uma vez que foram divulgados contratos relacionando aí familiares dos ministros, até a cônjuge de um dos ministros, uma vez essa divulgação, logo se instaurou, então, um inquérito para entender de onde esses dados foram vazados, se foram obtidos de forma legal, ilegal, enfim. Claro, se foi obtido de forma ilegal, é uma evidência comprometida, então já tem aí um problema sério na questão jurídica, porém continua sendo uma evidência, por mais que tenha um problema de vício e uma questão aí de até legalidade, né? Mas ela continua sendo uma evidência que precisa ser muito bem analisada. Então não pode simplesmente acontecer o que aconteceu no passado, por exemplo, no caso envolvendo o presidente Lula, de que houve uma certa discordância no rito do processo, na maneira como foi conduzido, e por isso o processo foi por água abaixo e a determinação foi, olha, começa de novo, ignorando o dinheiro que foi devolvido, as pessoas que fizeram confissões e aqueles mesmos que tiveram provas ali inegáveis de envolvimento em escândalos de corrupção. Tudo isso ficou em segundo plano porque aí se encontrou um vício no processo. Que não seja assim dessa maneira. Todos os que cometeram vazamentos ilegais sejam punidos ao rigor da lei por isso, mas que as evidências obtidas sejam sim investigadas até o fim, porque ilegais ou não, elas existem e precisam ser consideradas. Tiago. Chamar o delegado Palumbo, interessante também dizer que a imprensa já está divulgando o nome dos 4 servidores que teriam divulgado essas informações. E eu pergunto para você, Palumbo, se de uma certa maneira essa denúncia desqualifica a Receita Federal, porque aí vem aquela discussão, né? Se é algo isolado ou se é um modus operandi, porque claro que estamos falando de ministro do Supremo, mas informações de pessoas no geral já foram vazadas pela Receita. Boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Thiago, boa noite, amigos de bancada e a nossa querida audiência da Jovem Pan, né? Olha, o que não pode acontecer, e eu concordo com o Henrique, é de que, embora tenha vazado ou não acessos ilegais, dados ilegais, informações que não poderiam ter vazado, isso não pode desqualificar todas as denúncias que estão sendo feitas. A gente não pode esperar mais uma vez que aconteça como aconteceu com a Lava Jato, né? Depois de anos de investigações difíceis de ser feitas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, e depois simplesmente tudo ser anulado como se não valesse absolutamente nada. Claro que dados de nenhuma pessoa, de ninguém, de absolutamente ninguém, pode ser vazados, eles são sigilosos, devem ser respeitados, mas isso não deve desqualificar qualquer tipo de investigação. As pessoas que vazaram, que acessaram esses dados sigilosos, devem sim ser punidos, tanto no âmbito da Receita Federal, como até mesmo criminalmente. Mas se nós tivéssemos mesmo a Constituição Federal levada ao cabo, ao pé da letra, o artigo 37, o princípio da publicidade, o princípio da transparência, nada disso estaria acontecendo. Eu acho que todas as pessoas que são figuras públicas, eu sou, os ministros são, todos os parlamentares são, não deveria se preocupar com dados vazados de forma alguma, afinal de contas, não temos absolutamente nada a esconder. Nem tudo que é imoral é crime, então não tem problema nenhum. Mas a população que paga nossos salários, aliás, altos salários, deveriam ter o direito de saber tudo o que acontece no âmbito dessas pessoas que são, sim, figuras públicas, tanto o juiz, o promotor, o parlamentar, o delegado de polícia. Afinal de contas, nós recebemos nossos proventos através de tributos e, diga-se de passagem, tributos que são difíceis de ser pagos. Afinal de contas, o brasileiro tem que trabalhar de 4 a 5 meses só para bancar uma máquina estatal extremamente pesada, pagadores de impostos que trabalham 4 a 5 meses só para pagar impostos, né? Agora,
Esse inquérito também a gente tem que falar que foi aberto desde 2019. Se fosse qualquer delegado de polícia, seja ele da Polícia Civil ou da Polícia Federal, que estivesse com um inquérito desde 2019, estamos em 2026, com certeza ele já teria sofrido algum tipo de represália não, de correição através da corregedoria, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal. Agora, tudo tem que ter um prazo nas vidas. Você não pode simplesmente instaurar um inquérito, uma investigação, e isso fica aí perdurando por anos e anos e anos. Já vamos aí para 7 anos de inquérito e não tem fim. Isso não pode acontecer em nenhuma das instituições. O Supremo não está acima da legislação, não está acima da lei, deveria também se pautar aí através da nossa legislação. E agora é esperar aí as cenas dos próximos capítulos, ver o que a Polícia Federal vai apurar, o que o Supremo e o Procurador-Geral da República vai decidir sobre esses vazamentos de dados. Pois é, eu queria perguntar para vocês, começando pelo Dávila, qual pode ser a reação do Supremo diante desse caso, Dávila? A primeira reação é ministros, de maneira sigilosa, já dizendo que ficaram incomodados com a atitude do ministro Alexandre de Moraes. Se houvesse alguém que tenha autoridade para demandar esses dados, requisitar esses dados, era o presidente do Supremo. Então, mais uma vez, aproveita-se um inquérito aberto por tempo indeterminado e utiliza-se como barriga de aluguel para investigar qualquer coisa que dá na telha de um ministro, e principalmente quando informações esbarram em seus familiares. Portanto, isso complica ainda mais a reputação já abalada do Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, parece ser uma reação para proteger ministros e familiares no momento na qual a investigação do Banco Master cada vez mais traz à tona as ligações perigosas entre o banqueiro e membros da corte e da política. Para você, Kriegner. Olha, Tiago, para mim a postura deveria ser muito simples, né? Aquilo que o Dávila e também o delegado Palumbo trouxeram aqui. Os ministros não podem ter os dados pessoais, muito menos de seus familiares, mas também vazados. Porém, se existe alguma ligação com os investigados, os ministros têm que ser os primeiros a dizer, olha, eu não posso participar de determinada investigação, determinado processo, determinado inquérito. O problema é quando isso não é feito e depois, através de uma forma supostamente ilegal, se descobre que deveria ter sido feito. Então, fica aquela coisa até de quem é que está certo na história, porque o povo quer saber e o povo quer a justiça, e a justiça ela precisa ser imparcial, ela precisa ser a mesma para todos, né? Então, nesse momento, os ministros não podem atuar para simplesmente estancar o vazamento de dados. Eles precisam atuar também para evidenciar aquilo que o vazamento, de novo, repito, ilegal, que não deveria ter acontecido, está mostrando. Porque por mais que seja uma maneira ilegal, que não é desejável, ela está evidenciando coisas seríssimas e gravíssimas. E isso não é em segundo plano. Aliás, se a gente for fazer uma pesquisa rápida aí com o pagador de imposto, eu vou dizer para você que eles vão falar, não, foi ilegal, foi um problema, mas aqui, vamos resolver aquilo que está sendo evidenciado ali, que é mais importante ainda. Então, nós precisamos recuperar a credibilidade que um dia o sistema judiciário teve no Brasil. Foi muito desgastado nos últimos anos, o ativismo judicial, ele prejudica demais, e nós aí ficamos a ver navios como cidadãos, né, querendo saber, será que nós temos um Supremo que trabalha pelos interesses do país ou pelos interesses próprios? E se essa não for a primeira pauta de prioridade dentre os ministros, em qualquer que seja o âmbito, aí acho que a gente está num lugar muito complicado, Thiago. Pois é, Palumbo, eu perguntei da reação, mas também é importante dizer e questionar, ou pelo menos se colocar, como é que vai ser a estratégia do Supremo a partir de agora. E também, isso tudo deve ter uma origem, porque esses servidores não agiram sozinhos. Eles teriam agido, pelo menos, atendendo ao pedido de alguém, vai saber de quem, né? Só a investigação vai dizer em relação a isso, né? Somente a investigação, a Polícia Federal, que é a instituição que deve investigar, né? É a instituição que tem a qualificação
e a atribuição para investigar isso, mas a gente volta naquele mesmo problema que eu havia acabado de falar, né? O fato de ter vazamento de dados sigilosos não pode desqualificar nenhum tipo de denúncia. E um juiz que tem um parente sendo investigado, seja mulher, filho, irmão, qualquer juiz de primeiro grau, da primeira vara criminal, da primeira vara civil, qualquer juiz, ele deveria se manter, se declarar suspeito. Mas, infelizmente, não é o que acontece nos tribunais superiores, em especial ao STF. Por quê? Porque, infelizmente, o órgão que poderia fazer esse tipo de fiscalização, né, o poder que poderia fazer esse tipo de fiscalização, que é inclusive o Senado Federal, através dos seus senadores, ele se mantém omisso. E quando um órgão se torna omisso, o outro parece que pode fazer ou faz o que bem entender. Quem é que está hoje fiscalizando o Supremo Tribunal Federal? Um poder não tem autonomia, não tem direito sobre o outro. Pelo menos não deveria ter, mas não é o que a gente tem visto aqui na nossa democracia há muitos anos, aonde um poder que não deveria ser absoluto, ele é sim absoluto. Mas não é por culpa somente dele e de seus ministros, é por culpa também de um Senado extremamente omisso, que não toma as atitudes que deveriam tomar, principalmente através do seu presidente. Infelizmente, a gente vive esse dilema, né? As regras que valem para um juiz, as regras não, né? As obrigações que valem para um juiz de primeira instância, parece que não valem para os juízes do Supremo Tribunal Federal. E isso é um tanto quanto absurdo. Um juiz que tem qualquer parente não poderia presidir, tomar atitudes, atos, despachos, decisões num processo onde, evidentemente, que tem parentes. Aliás, não só parentes, amigos por si só. Se um juiz é amigo de uma das partes, ele não pode julgar, ele não pode dar um despacho, ele não pode dar uma sentença, ele não pode fazer absolutamente nada, mas não é o que a gente vê, infelizmente, no Supremo Tribunal Federal. Tchau.